Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Bruno Delprete e vamos continuar as nossas aulas em Direitos Humanos. Vamos prosseguir com esse nosso importante estudo em Direitos Humanos, cada vez mais nos aprofundando, vendo peculiaridades e temas relevantes que certamente podem cair na sua prova e certamente vocês vão acertar as questões que versarem sobre esses temas que nós estamos estudando juntos. Vamos continuar conversando então, e nessa nossa aula eu quero conversar com vocês sobre direito à igualdade e sua proteção no âmbito dos direitos humanos. Pessoal, eu quero conversar com vocês, portanto, sobre igualdade. Mas não é um estudo muito teórico, aprofundado sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, proteção aos direitos humanos. É uma análise mais de como a gente tem que nos deparar, como que a gente pode se deparar com essas questões relacionadas à concretização da igualdade no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos. Vamos ver alguns pontos que são bem relevantes para a gente bem compreender esse tão importante e basilar princípio de justiça no âmbito do direito e também da proteção internacional dos direitos humanos. Um pouco de base teórica para a gente conversar um pouquinho antes de a gente ingressar propriamente na proteção internacional dos direitos humanos. Vamos tentar entender um pouquinho aqui no nosso ordenamento jurídico o que a gente pode compreender por igualdade. A gente de fato tem lá no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Essa igualdade prevista na nossa Constituição, de que todos são iguais perante a lei, ela é, sem dúvida alguma, um postulado básico dos Estados de direito, dos Estados principalmente democráticos de direito. A igualdade de todos, um Estado em que não haja privilégios para pessoas, para classes sociais. Esse tratamento igualitário, de fato, é um pressuposto. Mas será que isso basta para que a gente possa concretizar os direitos humanos? Um Estado de direito que busque, portanto, promover igualdade social, diminuir desigualdades regionais e sociais, um Estado que busque concretizar a dignidade humana em seus mais diversos aspectos, ele pode se contentar com esse tratamento igualitário formal previsto em lei, ou ele deve atentar para as desigualdades fáticas, para as situações de discriminação de grupos minoritários, de grupos vulneráveis? Está bem presente nessa fala, vocês já perceberam que não basta esse tratamento igualitário. Embora a igualdade formal seja de fato importantíssima, a própria concretização da igualdade, ela exige que nós tenhamos um olhar mais atento para justamente concretizar a igualdade, o princípio da igualdade, em sua vertente, em seu aspecto substancial, atentando-se, portanto, para essas desigualdades e diferenças que existem no âmbito da nossa sociedade e da grande maioria das sociedades e comunidades ao longo do mundo. Então, a gente tem que conversar um pouco, aprofundar um pouco essa compreensão nossa de igualdade. E um ponto relevante é a gente perceber que a igualdade, o princípio da igualdade, ela traz no seu bojo um direito de não ser discriminado, um direito que vem se modernamente falando de antidiscriminação. Percebam, como uma consequência própria da igualdade, eu tenho o direito de não ser discriminado em virtude de diferenças que eu possa ter em relação a grupos sociais majoritários, por um exemplo. O direito à não discriminação, o direito à antidiscriminação, decorre, portanto, da própria igualdade, no sentido de que as diferenças que eu, enquanto indivíduo, ou eu, enquanto grupo social, tenho em relação ao resto da sociedade, não podem ser objeto de discriminação. É um direito à antidiscriminação, o direito de não ser discriminado em virtude de diferenças que eu tenho em relação a outros grupos sociais, principalmente a grupos sociais majoritários. Então, a igualdade ela traz a reboque o direito à não discriminação, o direito à antidiscriminação. Além disso, pessoal, não basta que eu não seja discriminado. Não é necessário somente esse comportamento negativo por parte
do Estado, no âmbito de uma dimensão vertical, uma eficácia vertical, e os outros indivíduos no âmbito de uma eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais. É necessário também que as minhas diferenças, as minhas peculiaridades, elas sejam devidamente reconhecidas. Eu tenho, pessoal, o direito ao reconhecimento, eu tenho o direito à construção da minha própria identidade. O direito à construção da identidade enquanto indivíduo ou enquanto grupo social, esse direito ao reconhecimento, o direito à identidade individual e coletiva de um grupo, também decorrem da própria igualdade. Percebam, pessoal, que não basta que eu não seja discriminado. É necessário que eu tenha o direito de ser reconhecido como sou. É necessário que eu tenha o direito de me identificar enquanto indivíduo, enquanto grupo social minoritário ou vulnerável. Percebam, portanto, a igualdade ela tem esses importantes aspectos. O direito de não ser discriminado e o direito também de ser reconhecido. Uma dimensão positiva desse direito à igualdade, de que as minhas peculiaridades, as minhas individualidades sejam devidamente reconhecidas como tal. Importante, então, esses aspectos. E com essa construção a gente chega, na verdade, à própria concepção tão conhecida como conteúdo do princípio da igualdade em seu aspecto substancial ou em seu aspecto material. A gente chega, portanto, caso a gente concretize, portanto, o direito à não discriminação e o direito ao reconhecimento e identidade, ao aspecto da igualdade material. E o aspecto da igualdade material, que vocês certamente já viram em outros ramos do direito administrativo, constitucional, mesmo civil, até processual civil, ele é justamente aquele que busca tratar as pessoas que estão em situação fática diferente, justamente com o objetivo de colocá-las em uma situação de maior igualdade. Então, eu trato pessoas diferentes de forma diferente, com o objetivo de que, com esse tratamento diferenciado, elas alcancem uma situação de igualdade de fato. Percebam, portanto, que eu busco construir uma igualdade para o futuro, uma igualdade efetiva, reconhecendo que essas pessoas estão em uma situação de desigualdade fática e ali, por isso, merecem esse tratamento diferenciado. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um ponto importante para a gente construir esse nosso alicerce. Como que a gente pode reconhecer, então, vocês devem estar se perguntando, Bruno, como que eu posso analisar essa base teórica da igualdade no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos e no âmbito dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos? Pessoal, essa igualdade ela é concretizada quando nós percebemos que o sistema interamericano e o sistema internacional eles se preocupam muito com a proteção de minorias e de grupos vulneráveis, buscando dar um tratamento jurídico diferenciado para essas pessoas que de fato se encontram em situações de vulnerabilidade. Vamos fazer mais uma análise, mais um comentário sobre esse termo, minorias e grupos vulneráveis. Aqui uma base dogmática e teórica até um pouco profunda. Doutrina mais especializada, ela aponta que as minorias e os grupos vulneráveis, eles podem ser identificados por meio, basicamente, de 4 principais características. O primeiro delas, uma vulnerabilidade jurídico-social. Essas minorias e grupos vulneráveis, eles representam, na verdade, um grupo institucionalizado que é regido pelas regras de um ordenamento social. Eles têm também uma identidade que ela se transforma e ela é, como se diz, in statu nascendi, ou seja, tem um ânimo dos estados nascente. A identidade, portanto, dessas minorias, desses grupos sociais vulneráveis, ela está em formação e ela se alimenta e retroalimenta das relações advindas entre esses grupos e entre a sociedade. E é uma característica bem marcante também a luta contra-majoritária, a luta contra-hegemônica, que é muito própria das minorias e dos grupos vulneráveis, que buscam justamente se insurgir contra eventuais abusos e arbítrios que venham desse poder político hegemônico, poder social majoritário. E um ponto muito importante também é o uso de estratégias discursivas.
as estratégias, os discursos adotados pelas minorias e grupos vulneráveis, eles na verdade são recursos de luta, recursos que eles têm para garantir os seus direitos, para garantir que não sejam discriminados, para garantir que a sua identidade seja promovida e reconhecida. Tudo bem? Então, características dessas minorias e grupos sociais minoritários. Um ponto relevante para a gente terminar essa análise mais teórica é em relação às vulnerabilidades. Percebam, amigos e amigas, a vulnerabilidade ela pode estar tanto em relação a aspectos inerentes àquele indivíduo, àquele grupo social, mas também aspectos externos. A vulnerabilidade, em outras palavras, ela pode ser extrínseca, quando ela está relacionada a aspectos externos, a preconceitos que outros grupos sociais têm em relação a um determinado grupo social. E ela também pode ser uma vulnerabilidade intrínseca, ou seja, uma vulnerabilidade propriamente daquele grupo em relação, ou daquele indivíduo, ou daquele grupo, em relação às circunstâncias físicas, psíquicas, mentais que esse próprio grupo tenha em relação a si próprio. Tudo bem? Então a gente percebe aqui duas vulnerabilidades, exemplos para compreender se a vulnerabilidade é intrínseca ou extrínseca. Uma pessoa que tenha deficiência, as pessoas com deficiência, têm vulnerabilidades intrínsecas relacionadas aos impedimentos que elas têm de longo prazo e a interação que esses impedimentos que elas têm em relação às barreiras colocadas pela sociedade. Uma vulnerabilidade extrínseca é pensando-se em grupos mais abrangentes, por exemplo, as mulheres. As mulheres têm, em pleno século XXI, uma luta a concretizar o direito, por exemplo, à igualdade de salário e diversas outras vulnerabilidades que as mulheres têm que enfrentar e podem ser reconhecidas, portanto, enquanto um grupo que, embora seja majoritário, um grupo que tem vulnerabilidade, porque os direitos das mulheres não são reconhecidos, em grande parte do mundo, como iguais aos direitos dos homens. Então, percebam, vulnerabilidade extrínseca é relacionada a fatores externos e intrínsecas a próprias características do indivíduo. Tudo bem? Vamos para a nossa análise agora, então, da proteção internacional, para a gente perceber qual a prática internacional de proteção dos direitos de minorias, de grupos vulneráveis, que concretizam, portanto, a igualdade em seus aspectos de antidiscriminação, identidade, reconhecimento e igualdade material. Em relação aos direitos das mulheres, vejam, nós temos proteção específica dada às mulheres, tanto no âmbito do sistema universal, que é aquele que se relaciona ao âmbito da Organização das Nações Unidas, como também em relação aqui ao nosso sistema regional interamericano, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando agora no âmbito do sistema universal, lá em 1948, já dispõe que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E vocês sabiam que essa expressão seres humanos foi uma conquista, porque na verdade se utilizava o termo todos os homens. Então uma perspectiva de gênero já pode ser percebida desde o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais também traz algumas considerações a respeito dessa desigualdade de gênero e da promoção de uma igualdade entre eles. Mas percebam, é só em 1979 que nós temos um documento específico que concretize esses aspectos da igualdade em relação a esse grupo vulnerável. É só em 1979, no âmbito da ONU, que nós temos a promulgação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida CEDAW, que é a abreviação da sigla na língua inglesa. Aqui no âmbito do sistema regional interamericano, nós temos documentos gerais, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e nós tivemos em 1994 documento editado aqui, em Belém do Pará, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Perceba um documento importante, então, que busca concretizar esses aspectos da igualdade. Bruno, vamos analisar alguns outros grupos para ver se a gente consegue compreender bem? Vamos, em relação às crianças. Vejam, crianças representam, sem sombra de dúvidas, um grupo social vulnerável e minoritário que precisam de especial proteção do Estado, justamente em virtude das suas peculiaridades de pessoas em desenvolvimento.
Lá no âmbito da ONU, nós temos a Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças e seus 3 protocolos facultativos, muito importante instrumento normativo que busca concretizar os direitos das crianças. Nós temos um órgão criado no âmbito desse importante tratado internacional para fiscalizar a observância desses direitos, que é o Comitê de Direitos Humanos. Nós temos alguns mecanismos de monitoramento que constam de protocolos facultativos da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Nós temos também, falando agora em vulnerabilidades, principalmente em virtude de preconceito, o direito à diversidade sexual. Um aspecto importante da igualdade que tem que ser concretizado está relacionado ao reconhecimento da identidade de gênero, da orientação sexual e de como os países ao redor do mundo se portam em seus direitos internos em relação a isso. Esse documento, pessoal, Princípios de Yogyakarta, ele não é um tratado propriamente dito, ele é uma resolução, ele é uma declaração de princípios que mencionam aspectos que devem ser utilizados pelos Estados para concretizar esse direito à diversidade sexual. Ele não é vinculante, porque não é um tratado, né? Mas ele mostra como os Estados eles devem se portar em relação a esses aspectos de orientação sexual, de identidade de gênero. Um documento muito importante que traz balizas para como os ordenamentos jurídicos devem se portar internamente em relação a esses assuntos. É um ponto bem relevante também. E, por fim, igualdade racial, tão importante a busca pela concretização da igualdade racial. E aqui trago, por exemplo, para vocês um documento da ONU, a Convenção Internacional sobre Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada lá em 1966 pela Assembleia Geral da ONU. E lá no seu preâmbulo já dispõe frase muito importante e impactante. Qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável e socialmente injusta e perigosa. Aqui um recado bem dado pela Organização das Nações Unidas, principalmente após todos os abusos e atrocidades acontecidas após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse documento da ONU vem justamente buscar concretizar essa igualdade racial tão almejada, inclusive nos dias atuais, e que é tão necessário, que são comportamentos que o Estado, que a sociedade adote para diminuir as desigualdades existentes. Tudo bem, pessoal? Terminamos aqui essa nossa aula com esses importantes aspectos do reconhecimento da igualdade no âmbito dos direitos humanos. Me despeço de vocês e os aguardo em nossos próximos encontros. Até mais! Olá, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Bruno Delprete e vamos continuar as nossas aulas em direitos humanos. Vamos prosseguir com esse nosso importante estudo em direitos humanos, cada vez mais nos aprofundando, vendo peculiaridades e temas relevantes que certamente podem cair na sua prova e certamente vocês vão acertar as questões que versarem sobre esses temas que nós estamos estudando juntos. Vamos continuar conversando então, e nessa nossa aula eu quero conversar com vocês sobre direito à igualdade e sua proteção no âmbito dos direitos humanos. Pessoal, eu quero conversar com vocês, portanto, sobre igualdade. Mas não é um estudo muito teórico, aprofundado sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, proteção aos direitos humanos. É uma análise mais de como a gente tem que nos deparar, como que a gente pode se deparar com essas questões relacionadas à concretização da igualdade no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos. Vamos ver alguns pontos que são bem relevantes para a gente bem compreender esse tão importante e basilar princípio de justiça no âmbito do direito e também da proteção internacional dos direitos humanos. Um pouco de base teórica para a gente conversar um pouquinho antes de a gente ingressar propriamente na proteção internacional dos direitos humanos. Vamos tentar entender um pouquinho aqui no nosso ordenamento jurídico o que a gente pode compreender por igualdade. A gente de fato tem lá no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Essa igualdade prevista na nossa Constituição, de que todos são iguais perante a lei, ela é, sem dúvida alguma,
um postulado básico dos estados de direito, dos estados principalmente democráticos de direito, a igualdade de todos, um estado em que não haja privilégios para pessoas, para classes sociais. Esse tratamento igualitário, de fato, é um pressuposto. Mas será que isso basta para que a gente possa concretizar os direitos humanos? Um Estado de Direito que busque, portanto, promover igualdade social, diminuir desigualdades regionais e sociais, um Estado que busque concretizar a dignidade humana em seus mais diversos aspectos, ele pode se contentar com esse tratamento igualitário formal previsto em lei, ou ele deve atentar para as desigualdades fáticas, para as situações de discriminação de grupos minoritários, de grupos vulneráveis? Está bem presente nessa fala, vocês já perceberam que não basta esse tratamento igualitário. Embora a igualdade formal seja de fato importantíssima, a própria concretização da igualdade, ela exige que nós tenhamos um olhar mais atento para justamente concretizar a igualdade, o princípio da igualdade, em sua vertente, em seu aspecto substancial, atentando-se, portanto, para essas desigualdades e diferenças que existem no âmbito da nossa sociedade e da grande maioria das sociedades e comunidades ao longo do mundo. Então a gente tem que conversar um pouco, aprofundar um pouco essa compreensão nossa de igualdade. E um ponto relevante é a gente perceber que a igualdade, o princípio da igualdade, ela traz no seu bojo um direito de não ser discriminado, um direito que vem se modernamente falando de antidiscriminação. Percebam, como uma consequência própria da igualdade, eu tenho o direito de não ser discriminado em virtude de diferenças que eu possa ter em relação a grupos sociais majoritários, por um exemplo. O direito à não discriminação, o direito à antidiscriminação, decorre, portanto, da própria igualdade, no sentido de que as diferenças que eu, enquanto indivíduo, ou eu, enquanto grupo social, tenho em relação ao resto da sociedade, não podem ser objeto de discriminação. É um direito à antidiscriminação, o direito de não ser discriminado em virtude de diferenças que eu tenho em relação a outros grupos sociais, principalmente a grupos sociais majoritários. Então a igualdade ela traz a reboque o direito à não discriminação, o direito à antidiscriminação. Além disso, pessoal, não basta que eu não seja discriminado. Não é necessário somente esse comportamento negativo por parte do Estado no âmbito de uma dimensão vertical, uma eficácia vertical, e os outros indivíduos no âmbito de uma eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais. É necessário também que as minhas diferenças, as minhas peculiaridades, elas sejam devidamente reconhecidas. Eu tenho, pessoal, o direito ao reconhecimento, eu tenho o direito à construção da minha própria identidade. O direito à construção da identidade enquanto indivíduo ou enquanto grupo social, esse direito ao reconhecimento, o direito à identidade individual e coletiva de um grupo, também decorrem da própria igualdade. Percebam, pessoal, que não basta que eu não seja discriminado. É necessário que eu tenha o direito de ser reconhecido como sou. É necessário que eu tenha o direito de me identificar enquanto indivíduo, enquanto grupo social minoritário ou vulnerável. Percebam, portanto, a igualdade ela tem esses importantes aspectos. O direito de não ser discriminado e o direito também de ser reconhecido, uma dimensão positiva desse direito à igualdade, de que as minhas peculiaridades, as minhas individualidades sejam devidamente reconhecidas como tal. Importante, então, esses aspectos. E com essa construção a gente chega, na verdade, à própria concepção tão conhecida como conteúdo do princípio da igualdade em seu aspecto substancial ou em seu aspecto material. A gente chega, portanto, caso a gente concretize, portanto, o direito à não discriminação e o direito ao reconhecimento e identidade, ao aspecto da igualdade material. E o aspecto da igualdade material, que vocês certamente já viram em outros ramos do direito administrativo, constitucional, mesmo civil,
até processual civil, ele é justamente aquele que busca tratar as pessoas que estão em situação fática diferente, justamente com o objetivo de colocá-las em uma situação de maior igualdade. Então, eu trato pessoas diferentes de forma diferente, com o objetivo de que, com esse tratamento diferenciado, elas alcancem uma situação de igualdade de fato. Percebam, portanto, que eu busco construir uma igualdade para o futuro, uma igualdade efetiva, reconhecendo que essas pessoas estão em uma situação de desigualdade fática e ali, por isso, merecem esse tratamento diferenciado. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um ponto importante para a gente construir esse nosso alicerce. Como que a gente pode reconhecer, então, vocês devem estar se perguntando, Bruno, como que eu posso analisar essa base teórica da igualdade no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos e no âmbito dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos? Pessoal, essa igualdade ela é concretizada quando nós percebemos que o sistema interamericano e o sistema internacional eles se preocupam muito com a proteção de minorias e de grupos vulneráveis, buscando dar um tratamento jurídico diferenciado para essas pessoas que de fato se encontram em situações de vulnerabilidade. Vamos fazer mais uma análise, mais um comentário sobre esse termo, minorias e grupos vulneráveis. Aqui uma base dogmática e teórica até um pouco profunda. Doutrina mais especializada, ela aponta que as minorias e os grupos vulneráveis, eles podem ser identificados por meio, basicamente, de 4 principais características. O primeiro delas, uma vulnerabilidade jurídico-social. Essas minorias e grupos vulneráveis, eles representam, na verdade, um grupo institucionalizado que é regido pelas regras de um ordenamento social. Eles têm também uma identidade que ela se transforma e ela é, como se diz, em stato nascente, ou seja, tem um ânimo dos estados nascente. A identidade, portanto, dessas minorias, desses grupos sociais vulneráveis, ela está em formação e ela se alimenta e retroalimenta das relações advindas entre esses grupos e entre a sociedade. E é uma característica bem marcante também a luta contra a majoritária, a luta contra-hegemônica, que é muito própria das minorias e dos grupos vulneráveis, que buscam justamente se insurgir contra eventuais abusos e arbítrios que venham desse poder político hegemônico, poder social majoritário. E um ponto muito importante também é o uso de estratégias discursivas. As estratégias, os discursos adotados pelas minorias e grupos vulneráveis, eles na verdade são recursos de luta, recursos que eles têm para garantir os seus direitos, para garantir que não sejam discriminados, para garantir que a sua identidade seja promovida e reconhecida. Tudo bem? Então, características dessas minorias e grupos sociais minoritários. Um ponto relevante para a gente terminar essa análise mais teórica é em relação às vulnerabilidades. Percebam, amigos e amigas, a vulnerabilidade ela pode estar tanto em relação a aspectos inerentes àquele indivíduo, àquele grupo social, mas também aspectos externos. A vulnerabilidade, em outras palavras, ela pode ser extrínseca, quando ela está relacionada a aspectos externos, a preconceitos que outros grupos sociais têm em relação a um determinado grupo social. E ela também pode ser uma vulnerabilidade intrínseca, ou seja, uma vulnerabilidade propriamente daquele grupo em relação, ou daquele indivíduo, ou daquele grupo, em relação às circunstâncias físicas, psíquicas, mentais que esse próprio grupo tenha em relação a si próprio. Tudo bem? Então a gente percebe aqui 2 vulnerabilidades, exemplos para compreender se a vulnerabilidade é intrínseca ou extrínseca. Uma pessoa que tenha deficiência, as pessoas com deficiência, têm vulnerabilidades intrínsecas relacionadas aos impedimentos que elas têm de longo prazo e a interação que esses impedimentos que elas têm em relação às barreiras colocadas pela sociedade. Uma vulnerabilidade extrínseca é pensando-se em grupos mais abrangentes, por exemplo, as mulheres. As mulheres têm, em pleno século XXI, uma luta a concretizar o direito, por exemplo, à igualdade de salário.
e diversas outras vulnerabilidades que as mulheres têm que enfrentar e podem ser reconhecidas, portanto, enquanto um grupo que, embora seja majoritário, um grupo que tem vulnerabilidade, porque os direitos das mulheres não são reconhecidos em grande parte do mundo como iguais aos direitos dos homens. Então percebam, vulnerabilidade extrínseca é relacionada a fatores externos e intrínsecas a próprias características do indivíduo. Tudo bem? Vamos para a nossa análise agora, então, da proteção internacional, para a gente perceber qual a prática internacional de proteção dos direitos de minorias, de grupos vulneráveis, que concretizam, portanto, a igualdade em seus aspectos de antidiscriminação, identidade, reconhecimento e igualdade material. Em relação aos direitos das mulheres, vejam, nós temos proteção específica dada às mulheres, tanto no âmbito do sistema universal, que é aquele que se relaciona ao âmbito da Organização das Nações Unidas, como também em relação aqui ao nosso sistema regional interamericano, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando agora no âmbito do sistema universal, lá em 1948, já dispõe que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E vocês sabiam que essa expressão seres humanos foi uma conquista, porque na verdade se utilizava o termo todos os homens. Então uma perspectiva de gênero já pode ser percebida desde o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais também traz algumas considerações a respeito dessa desigualdade de gênero e da promoção de uma igualdade entre eles. Mas percebam, é só em 1979 que nós temos um documento específico que concretize esses aspectos da igualdade em relação a esse grupo vulnerável. É só em 1979, no âmbito da ONU, que nós temos a promulgação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida CEDAW, que é a abreviação da sigla na língua inglesa. Aqui no âmbito do sistema regional interamericano, nós temos documentos gerais, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e nós tivemos em 1994 documento editado aqui, em Belém do Pará, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Perceba um documento importante, então, que busca concretizar esses aspectos da igualdade. Bruno, vamos analisar alguns outros grupos para ver se a gente consegue compreender bem? Vamos, em relação às crianças. Vejam, crianças representam, sem sombra de dúvidas, um grupo social vulnerável e minoritário que precisam de especial proteção do Estado, justamente em virtude das suas peculiaridades de pessoas em desenvolvimento. Lá no âmbito da ONU, nós temos a Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças e seus 3 protocolos facultativos, muito importante instrumento normativo que busca concretizar os direitos das crianças. Nós temos um órgão criado no âmbito desse importante tratado internacional para fiscalizar a observância desses direitos, que é o Comitê de Direitos Humanos. Nós temos alguns mecanismos de monitoramento que constam de protocolos facultativos da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Nós temos também, falando agora em vulnerabilidades, principalmente em virtude de preconceito, o direito à diversidade sexual. Um aspecto importante da igualdade que tem que ser concretizado está relacionado ao reconhecimento da identidade de gênero, da orientação sexual e de como os países ao redor do mundo se portam em seus direitos internos em relação a isso. Esse documento, pessoal, Princípios de Yogyakarta, ele não é um tratado propriamente dito, ele é uma resolução, ele é uma declaração de princípios que mencionam aspectos que devem ser utilizados pelos Estados para concretizar esse direito à diversidade sexual. Ele não é vinculante, porque não é um tratado, né? Mas ele mostra como os Estados eles devem se portar em relação a esses aspectos de orientação sexual, de identidade de gênero. Um documento muito importante que traz balizas para como os ordenamentos jurídicos devem se portar internamente em relação a esses assuntos. É um ponto bem relevante também. E, por fim, igualdade racial. Tão importante a busca pela concretização da igualdade racial. E aqui trago, por exemplo, para vocês um documento da ONU, a Convenção Internacional sobre Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada lá em 1966
pela Assembleia Geral da ONU. E lá no seu preâmbulo já dispõe frase muito importante e impactante. Qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável e socialmente injusta e perigosa. Aqui um recado bem dado pela Organização das Nações Unidas, principalmente após todos os abusos e atrocidades acontecidas após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse documento da ONU vem justamente buscar concretizar essa igualdade racial tão almejada, inclusive nos dias atuais, e que é tão necessário, que são comportamentos que o Estado, que a sociedade adote para diminuir as desigualdades existentes. Tudo bem, pessoal? Terminamos aqui essa nossa aula com esses importantes aspectos do reconhecimento da igualdade no âmbito dos direitos humanos. Me despeço de vocês e os aguardo em nossos próximos encontros. Até mais!